Hoje o programa Diálogos Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Patrícia Prata. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço imensamente o convite de participar do programa. A professora Patrícia, ela tem uma formação na área de letras clássicas aqui na Universidade Estadual de Campinas. Ela fez mestrado, doutoramento. Ela também atualmente é professora do nosso Instituto de Estudos da Linguagem na área de latim. E se destaca, entre outras coisas, pelo fato de que trabalha com a questão do ensino do latim, da língua latina. Então, o tema de hoje é justamente qual a relevância do ensino do latim, do estudo do latim no século XXI. E para isso, eu acho que a primeiríssima pergunta que temos que fazer para o nosso público ficar bem informado é: o que é essa língua latina? O que é o latim, afinal? Bom, a língua latina, nós vamos ter que remontar aí há muito tempo, né? Era uma língua que era falada por um pequeno povoado no Lácio, né? E esse latim que nós conhecemos, na verdade, ele veio da cidade de Roma, né? Por isso que a gente fala em romanização, né? Foi Roma que erradicou e levou esse latim. É uma língua que tem uma história muito grande, né? Teve o seu auge, digamos, literário no século I a.C., que é o período clássico de Augusto, e depois ele continuou na Idade Média, né? Com, podemos dizer, um latim cristão e também utilizado por textos não cristãos, né? E ele foi utilizado até o século XVIII, XIX, né? Como uma língua da ciência, né? Às vezes traz uma comparação com o inglês hoje, que é uma língua, né, oficial, uma língua da academia, né, como se fosse, e o latim foi uma língua muito utilizada durante muito, muito tempo. Quer dizer, é uma língua de 2000 anos atrás, que foi usada na literatura durante o Império Romano, depois na Idade Média continuou por muitos séculos, chegou até praticamente a atualidade, sendo usada em diversos contextos científicos e acadêmicos. Ou seja, tem muito mais presença na história até do que se pode imaginar. Sim, e não podemos esquecer, né, porque eu falei de um latim clássico, um latim da literatura, um latim de elite, mas também tinha o latim vulgar, né, que falado pela população, havia esse latim, que gerou as nossas línguas, né, o português, o italiano, o francês, o espanhol, né, que são línguas que vieram do desenvolvimento desse tipo de latim. Há quem diga que nós falamos o latim moderno falado, né, em Portugal, e nós como a moderna România, né? Então, está mais presente do que imaginamos, né? Quer dizer, o latim, além de tudo, como o latim original, mas também o latim na forma das línguas modernas, inclusive o português, sim, continua também, num certo sentido, vivo. Olha, isso me leva a uma pergunta assim, bom, então, sabendo agora diferenciar bem, saber bem o que é o latim original, as nossas línguas derivadas, a pergunta seguinte é: esse latim, digamos assim, as expressões em latim que aparecem numa igreja ou nos filmes, né, no Código da Vinci, em tantos lugares, as pessoas se dão conta disso, de que esse latim está presente? Por exemplo, graças a essas obras, esses filmes, essas obras literárias? Olha, eu penso que sim, e é interessante que eu acho que hoje mais do que nunca, porque eu tenho visto uma febre entre a juventude mesmo pelo latim, é muito interessante isso. Além desses livros, né, Código da Vinci, que você já espera que tenha alguma coisa como um mistério da igreja, né, o latim associado à língua da igreja, a gente tem visto atualmente o latim numa fase pop. Como eu explico isso? Bandas de rock cantando em latim, revistas do Pato Donald. Bandas de rock cantando em latim e rock pesado. Olha. Tem até uma banda que chama Saltatio Mortis, é a Dança da Morte, uma banda alemã. Fiquei sabendo até que na Alemanha, ou eles cantam o rock em alemão ou em latim. E eles fizeram uma versão bem pesada o In Taberna, do Carmina Burana. Bem interessante. O Harry Potter, né, o primeiro e o segundo livros foram traduzidos para o latim, também o primeiro para o grego antigo também. Asterix, até o Ursinho Puff, muita coisa em latim, o Pequeno Príncipe, site de notícias, tem um site chamado Efêmeris,
que tem notícias, é como se fosse um jornal e também tem notícias Quer dizer em que áudio. Na internet você consegue encontrar isso? Muito fácil encontrar latim. Até o Facebook lhe permite que as ferramentas sejam traduzidas para o latim. Então, a ferramenta Like, por exemplo, Mihi Placet, está em latim. A Wikipédia, né, Wikipédia em latim. Então, você tem muito acesso. E tem gente que usa Sim. isso, né, no latim. Sim. No latim. E aí, isso tem a ver também com o fato de que... porque uma parte dessa literatura que você mencionou são literatura para crianças ou jovens. Isso. Então, esse interesse, ele é, por um lado, escolar, imagino, porque Sim. na Europa, em muitos lugares ainda se estuda o latim, mas também, além de interesse escolar, o interesse mais amplo. Da onde você acha que isso vem e quais as consequências disso para nós que somos educadores, em particular para você que é uma professora especificamente de latim? Quer dizer, qual é o campo que isso abre? Olha, eu tenho visto assim, uma procura muito grande de pessoas para estudar latim, o que possibilita tanto o campo da pesquisa stricto sensu, quanto tradução. Nós temos muitas obras ainda que não foram traduzidas, então quando você atrai um público a estudar latim, você permite que as pessoas conheçam e deem ao público uma tradução boa de uma obra. Isso é um dado. O outro, eu também acho que pode instigar a vontade de conhecer mais a própria língua. Eu não gosto de filiar necessariamente o latim ao ensino do português, mas é inevitável que um auxilie o outro. Tem um dado curioso de uma monitora minha, a mãe dela dá aula para a 2ª série, e as crianças pedem, por causa do Harry Potter, dos feitiços, latim. Isso é muito interessante, porque você imaginar uma criança com 7, 8 anos, que há tempos atrás não se pensava em latim, que nós tivemos um hiato, né, aí da época do latim, que ele era muito associado a uma elite, ou uma elite opressora, às vezes, né, esse surgimento no meio popular, eu acho que só tem a ganhar, né, a gente vê as turmas... Percebemos as turmas muito lotadas, uma procura de pessoas que não é somente da letras, ou, por exemplo, da história antiga, que são áreas afins, né? Biólogos, a gente percebe biólogos às vezes interessados a traduzir tratados de botânica, então você vê que a gente percebe que o interesse vem de todo lado, o que faz com que eu questione se a língua realmente é morta, né? Essa... Bom, a julgar pelo Harry Potter não é morta, né? Não é morta, porque né? Quantas crianças, você está falando isso, justamente, quantas crianças não vêm com aquelas poções, não sei se são poções ou magias, os feitiços, para a gente traduzir porque estão em latim. E percebemos, sabe, na última UPA que teve aqui na Unicamp, na Universidade Portas Abertas desse ano, foi a sala mais procurada. Propusemos pequenos, digamos assim, mini-cursos, curiosidades sobre o latim, o que era o latim, o vinho, como eles se vestiam, pequenas coisas, e deixamos lá como programação, formar grupos de 5 para podermos abordar esses tópicos. E os monitores trabalharam o dia inteiro, porque não parava. As pessoas procuravam com grande interesse. E o que eu achei interessante é que elas pediam, por exemplo, um minicurso que era noções básicas de latim, que era saber um pouco de caso, como é a estrutura dessa língua. Não é que você espera que entre só curiosidades, por exemplo, só o Harry Potter que eu comentei, mas não, era como é a estrutura dessa língua, que é algo que já mais profundo, que você sai da superfície apenas, né, e de uma utilização moderna. Agora, Patrícia, nós sabemos que você é uma das organizadoras, uma das mentoras desse movimento nacional de professores de latim. E eu, então, queria ouvir a sua opinião, primeiro, sobre a importância desse movimento, e segundo, logo de imediato, é a seguinte: o estudo do latim, ele era obrigatório para o estudo de letras, em português, portanto. E isso não é mais o caso. Qual a sua e desse conjunto de professores que está se organizando? Então, fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu inicio pelo encontro de professores. Foi algo muito profícuo. Em novembro, dezembro do ano passado, não conseguirei precisar agora exatamente a data, ocorreu na Universidade Federal de Juiz de Fora o primeiro encontro de professores de latim, como uma tarde, como uma atividade para a semana de estudos clássicos que eles têm lá.
as discussões foram muito profícuas e o grupo resolveu se organizar e fazer anualmente esse encontro. E o segundo encontro já aconteceu. Em maio deste ano, vieram 80 pessoas de várias regiões do Brasil. Encontro em Aconteceu 2011, foi aqui no no IEL, isso. Vieram 80 pessoas do Mato Grosso, pessoas do Sul, de diversas universidades, muitas universidades federais, estaduais e também particulares, né? E foi um dia e meio de muita discussão e lá nós discutimos coisas como a obrigatoriedade ou não. E em relação à questão da obrigatoriedade, nós observamos, professor, que existe um descompasso. Enquanto a procura pelo latim está crescendo nas universidades públicas, ele está sendo retirado dos currículos das universidades particulares pela não obrigatoriedade, né? E assim, esses alunos dessas universidades nos procuram interessados em estudar latim, porque eles sentem essa necessidade. Então, eu acho que em algum momento isso terá de ser reavaliado, penso. Mas o que nós percebemos em relação à obrigatoriedade, que nós discutimos isso, se a pessoa escolhe ou não, o grupo chegou à conclusão que pelo menos um latim deveria ser obrigatório, porque como algumas pessoas não têm esse contato, então seria uma forma de entrar em contato e ver se interessa ou não. Não aquela obrigatoriedade também como era antes, né, para que a pessoa possa formar o seu próprio currículo. Porque também o problema, me parece, é que o ensino do latim obrigatório, que perdurou durante muito tempo, era também muito descarnado, porque muitas vezes era, principalmente em instituições mais periféricas, mais débeis, havia muito ênfase em decorar alguma outra declinação, alguma coisa, e que a pessoa também não tinha uma visão, então, também muito pouco profunda. Não sabia o que fazer com aquele instrumental. Hoje nós temos métodos muito bons que são utilizados, que você já começa lendo o texto. Então, o aluno, eu acho que tem isso também, né? Ele vê um objetivo para o curso, que é ler esses textos antigos, né? E poder acessá-los e auxiliar nos seus trabalhos. Esse é um aspecto importante, porque nem todos, muito poucos irão seguir uma carreira de se tornar um estudioso do latim. Mas então, quer dizer, o latim servirá provavelmente a pessoas, como você disse, desde biólogos até químicos, passando por historiadores que estão interessados, digamos, em conseguir entender um texto. Encontrar a raiz até da sua própria ciência, né? O químico foi interessante, eu lembrei da alquimia, você tem toda uma tradição alquímica, né? Quem trabalha com tradução, então você poder acessar os comentários de São Jerônimo sobre tradução. Então, esse tipo de coisa, não é necessariamente seguir a carreira, mas eu acho que atualmente, dentro do pensamento científico mesmo, não se lê mais tradução desavisadamente, né? As pessoas querem acessar esse texto para os seus trabalhos, né? Que não necessariamente é seguir a carreira na área, né? Se virar professor, um docente. Porque justamente a questão latim, assim como muitos outros objetos, sistemas científicos são para poucos como especialidade. Sim. Mas pode, no caso, servir a propósitos muito variados. Muito variados. Se tornar agradável. E até o ensino do português. Não filiando, mas até o ensino. Porque você começa a ter uma outra dimensão da língua. Eu acho que você pode explicar melhor outras estruturas da língua portuguesa. E talvez resgatar algo que está faltando, né? A nossa língua ela não surgiu agora. Tem uma história, né? Eu acho que todo mundo está sentindo um vazio. E eu sinto um movimento de volta para a antiguidade. Em todas as áreas, com uma tentativa de resgatar. Não sei se a modernidade se esgotou, não sei precisar. Mas eu vejo esse movimento. Porque se nós pensarmos naquela dado inicial que eu dei de banda de rock, então parece que se esgotou até o assunto do que nós temos. E eu vejo essa volta, uma volta poética, uma volta científica às vezes, né? Uma redescoberta. Olha, professora Patrícia, queria agradecer muito o entusiasmo com que a professora fala do tema do latim. Eu tenho certeza que encantou o nosso público, porque você dá aquela sensação de que a gente vai ganhar muito com o estudo do latim. Então, queria agradecer muito essa sua disposição de estar aqui conosco hoje.
Eu agradeço imensamente a possibilidade, né, de poder falar sobre isso, e só queria terminar dizendo, né, o latim não é uma língua morta nessa concepção, está mais vivo do que nunca. Muito obrigado, professora. E convido a todos então ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.